Boa tarde, graça e paz do nosso amado Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Natal, Ele é o centro do nosso Natal. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui para gravar este vídeo, trazendo então meditações, reflexões, mensagens de esperança de fé, trazendo para o teu coração o alento, o fortalecimento, o conhecimento bíblico, tratando sobre esse tema muito oportuno, quando nós estamos se aproximando desse grande advento, que é o Natal, e nós estamos então gravando esses vídeos, trazendo uma mensagem sobre o verdadeiro sentido do Natal. Estamos usando como base para as nossas reflexões esse livro do teólogo John Piper, muito conhecido entre os seminaristas, teólogos, aqueles que estudam, que gostam de ler. E o título desse livro é O Alvorecer da Alegria Indestrutível. Então nós estamos trazendo reflexões, mensagens de esperança para o seu coração. Hoje a nossa mensagem de número 14, 14º dia das nossas reflexões. Nós já temos aí 14 vídeos gravados para a glória de Deus, trazendo então esse teor, esse conteúdo bíblico sobre o verdadeiro sentido do Natal. E hoje o nosso tema é a misericórdia que Ele promete. Nosso texto base é Romanos 15, versículos 8 e 9. Leamos então a Santa Escritura. Diz assim: pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorificassem a Deus por causa da sua misericórdia. Nós somos todos os dias alvo da santa misericórdia de Deus. Por isso é que a Bíblia diz em Lamentações 3:22 que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Por que nós estamos aqui? Por que Cristo veio? Por que Cristo encarnou? Por que Cristo morreu pelos nossos pecados? Não tem outra explicação, não tem outra resposta. Foi o grande amor de Deus, foi a grande misericórdia de Deus, o Pai, que enviou o seu Filho para nos trazer perdão, para nos trazer libertação, para nos trazer o verdadeiro sentido da vida, o propósito pela qual nós existimos, o propósito pela qual nós estamos peregrinando nessa terra, e em breve nós iremos morar nas mansões celestiais. É misericórdia, são os favores de Deus. É esse grande amor incomparável, inexplicável, que nos faz todos os dias nos levantar, que nos faz todos os dias nos humilhar diante de Deus, e mesmo com as nossas falhas, Ele nos perdoa, Ele nos restaura, e Ele deseja de mim e de você uma vida de santificação, uma vida de compromisso com a palavra dEle. Então não há como expressar quão preciosos são os presentes de Deus, e por toda a eternidade cantaremos sobre eles. Mas os presentes mais preciosos que você consegue imaginar não são um fim em si mesmos. Todos eles levam ao próprio Deus. Em última análise, esse é o propósito de todos os seus presentes. Olha, as misericórdias de Deus, ela é o propósito pela qual o mundo ainda existe. As misericórdias de Deus é a causa pela qual eu e você todos os dias amanhecemos. E tudo que temos, tudo que usufruímos, tudo que temos na nossa vida, quer seja de bens, quer seja no vestir, no comer, a família que temos, a saúde e mesmo as adversidades que nos sobrevêm,
Nós somos alvos da graça de Deus constantemente. Quando nós contemplamos as coisas que foram criadas, quando nós contemplamos os grandes livramentos de Deus, quando nós olhamos e vemos a bondade de Deus para conosco, isso enche o nosso coração de alegria, isso enche o nosso coração de gratidão. E o maior presente desse Natal que eu e você podíamos receber não é um relógio, não é um carro, não é uma moto, não é uma casa própria. Esses presentes são importantes, sim, são, mas são efêmeros, são passageiros. O maior presente que recebemos foi a encarnação, a vinda do Salvador para nos libertar do poder do pecado, para nos transformar e nos levar desse mundo mal para estarmos eternamente na presença dele, em que ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Os outros presentes são tão insignificantes diante desse presente maior do Pai para com os seus eleitos, para com a humanidade. Então essas são as misericórdias de Deus, que todos os dias nós devemos cantar as misericórdias do Senhor. Por isso que nós devemos ler os salmos, nós devemos cantar os salmos, nós devemos orar os salmos, nós devemos orar a Bíblia, porque os salmos revelam o caráter de Deus, os salmos revelam os atributos de Deus. Então cante ao Senhor. Deixe de cantar essas músicas antropocêntricas que colocam o homem no centro, porque você é importante, você é especial, não importa. Esqueça esses louvores, isso não é louvor. O louvor é um elogio para Deus, é a Ele. O nosso cântico tem que ser dado a Ele. Então cante a fidelidade de Deus, cante as misericórdias de Deus todos os dias. Escute louvores cristocêntricos, teocêntricos, bíblicos. E aí, isso vai encher a tua alma de gozo inefável e de alegria indestrutível. Assim, os presentes dos magos não são dados como uma forma de... Opa, desculpa, vou voltar aqui. O vento tinha tirado aqui a página. Então, veja, por exemplo, o perdão como um presente glorioso de Deus. Quando Cristo se tornou o nosso servo como resgate, ele retirou a maldição da lei e a ameaça de castigo de todos aqueles que creem. Mas para qual propósito nós fomos perdoados por Deus? Olha que presente glorioso o perdão de Deus. Nós estávamos condenados por causa do pecado. Toda a justiça de Deus seria derramado sobre nós. Justo, isso seria justo da parte de Deus. Deus não seria injusto em nos lançar no inferno, em nos lançar em uma condenação, porque os nossos pecados. Mas aí você pode dizer, mas quem pecou foi Adão e Eva, e nós somos da árvore genealógica de quem? A nossa descendência, os nossos primórdios, a nossa genética é de quem? Porventura você acredita na evolução? Na teoria de que a gente veio dos primatas, do macaco? Creio que não, meu irmão. Então nós viemos da mesma árvore genealógica, descendência de Adão e Eva. E toda a humanidade foi encerrada debaixo do pecado. Então Deus, se Ele quisesse, Ele teria nos condenado. E Ele não seria injusto, porque o nosso pecado, porque os nossos pais pecaram. Mas aí veio Cristo Jesus, nos trouxe o perdão, cancelou a nossa dívida. E hoje nós somos justificados. Se é uma das doutrinas que nós precisamos pregar mais na igreja, é a doutrina da justificação pela fé. O que significa isso? Você está numa fila para ser condenado. De repente o juiz, que não é apenas juiz, mas também é advogado, chega para você e diz, você não está devendo mais nada, você não tem mais nenhuma culpa, porque eu perdoei a sua culpa, eu perdoei o seu crime, e agora você está perdoado, inocentado, agora você está purificado, então viva uma nova vida, então produza fruto de santificação. Então o perdão é um dos maiores presentes que eu e você podíamos receber e recebemos por meio de Cristo Jesus, quando Ele morreu a nossa morte e nos resgatou, e nos tirou e nos libertou da escravidão, do domínio, do engano do pecado. Ele se fez maldição por nós.
Mas para qual propósito então? Para que pudéssemos desfrutar do pecado com impunidade? Não, para que pudéssemos desfrutar de Deus pela eternidade. O perdão é precioso porque ele nos leva ao nosso lar, a Deus. Então o perdão nos foi dado para que nós pudéssemos obter a garantia da vida eterna. Porque sem esse perdão não haveria justificação, regeneração e em breve glorificação. Então foi necessário que houvesse perdão. Mas para que esse perdão? Para que nós pudéssemos nos orgulhar? Para que nós pudéssemos se achar mais importantes do que as outras pessoas? Claro que não, de modo nenhum. Esse perdão nos foi dado para que nós pudéssemos desfrutar dessa comunhão plena com Deus, que começa aqui na terra e continuará na eternidade. Por que queremos então ser perdoados? Se a resposta é simplesmente porque nos alivia psicologicamente, ou somente para escapar do inferno, ou apenas para ter mais prazeres físicos, então Deus não é honrado, então Deus não é glorificado. Se eu tenho essa concepção egoísta do meu perdão, do perdão recebido, eu me tornei um cristão porque eu não quero ir para o inferno, eu me tornei um cristão porque isso me faz bem, isso melhora o meu emocional, minha autoestima, meu psicológico. Não, todos esses benefícios, claro que advém da salvação, advém da presença de Deus, mas não é isso. Nós fomos perdoados para a glória de Deus. Nós fomos perdoados para que a majestade, os atributos de Deus, para que Deus, através da nossa restauração, Ele pudesse ser glorificado pela nossa vida, pelo nosso testemunho. É isso que diz em Romanos 15:9. Diz que o objetivo de Cristo nos servir é para que os gentios glorifiquem a Deus. O propósito é a glória de Deus. A glória de Deus. Nós não temos méritos em nós mesmos. A glória é para Ele. Sola deu glória, somente a Deus a glória. Essa é uma dos gritos da reforma. Enquanto que os homens querem glória para si, os imperadores, os reis, todas as autoridades querem ser aclamados. Não, a glória, o louvor é para Deus, porque Deus estendeu essa misericórdia, Deus estendeu esse amor, e o propósito desse perdão é a glória de Deus. Mas se explorarmos a misericórdia de Deus como um pretexto para desfrutar do pecado, ou até mesmo para desfrutar das coisas inocentes, Deus não recebe a glória devida. Deus recebe glória por demonstrar misericórdia, quando a sua misericórdia nos liberta para vê-lo como o melhor presente de sua misericórdia, com a pessoa mais aprazível do universo. Então nós fomos perdoados por Deus, não para termos esse livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Irmãos, o homem tinha o livre-arbítrio quando ele, antes do pecado, naquele estado de inocência, ele tinha o livre-arbítrio. Porque ele tinha a liberdade. Mas depois que o pecado entrou na natureza humana, nós não somos livres. Ou nós obedecemos a Deus, ou nós obedecemos às nossas inclinações. Que liberdade é essa? Que livre-arbítrio é esse? Se temos livre-arbítrio, então escolha não pecar. Se temos livre-arbítrio, então escolha não desagradar a Deus. Claro que nós nunca vamos conseguir tamanha façanha. Então, livre-arbítrio não existe. Isso é o meu ponto de vista e é o que eu creio que as Escrituras nos revelam. Essa doutrina do livre-arbítrio, ela existia antes da queda, depois da queda não. O homem se tornou preso, o homem se tornou escravo. O homem não tem poder em si mesmo de decidir o que quer, portanto ele não é livre. Ele é escravo das suas escolhas, das suas próprias decisões. Mas no momento em que conhecemos a verdade, nós somos livres do poder do pecado. Aí o livre-arbítrio, ele passa a ser condicionado a uma obediência a Deus. Então, se é que nós podemos chamar esse termo livre-arbítrio, então essa liberdade, que eu não vou chamar de livre-arbítrio, eu vou chamar de liberdade em Cristo. Essa liberdade em Cristo, ela é desfrutada de uma vida de obediência e submissão a Deus, mas não para o pecado. Então, se eu digo que sou perdoado, um cristão, aí Paulo diz que aonde habitou o pecado superabundou a graça de Deus. Aí Paulo fala, aonde a graça de Deus foi revelada. Quando nós temos essa liberdade, é para dar ocasião à carne? De modo nenhum. Mas é para que nós vivamos em obediência, é para que nós vivamos em novidade de vida. Então é para isso que Cristo nos perdoou.
Assim é bom para nós que Cristo tenha vindo em nome da verdade de Deus, pois Ele mesmo é a essência da misericórdia que prometera. E é bom para nós que Cristo tenha vindo em nome da verdade de Deus, pois a sua vinda mostra que Deus é fiel sobre tudo a si mesmo. E Ele confirma as promessas de Deus, e que tais promessas são promessas de misericórdia. E Ele nos mostra que Ele mesmo é a essência da misericórdia que prometera. Então, qual foi a maior demonstração da misericórdia do Pai? Quando Ele enviou Jesus. Quando Jesus veio, quando Jesus se humanizou, se encarnou, para sentir as nossas dores, para levar sobre si o nosso pecado, para pagar toda a justiça de Deus que foi imputada a Cristo na cruz, quando o próprio Pai vira as costas para o seu Filho, não para o seu Filho como divino, como Deus, mas o pecado que estava sobre o homem Cristo, sobre o homem Deus, sobre Deus homem, sobre a humanidade de Cristo, ali na cruz do Calvário. Então, Pai, por que me desamparaste? Por algum momento o Pai o desampara, só por um pouco de tempo, para que sobre Cristo pudesse ser imputado o nosso pecado. E quando Ele ressuscita, Ele então agrega, Ele então chama para si os seus eleitos, e o seu sangue é eficaz para trazer perdão, para trazer restauração. E essa é a mensagem do Natal, que nós devemos proclamar: o Cristo encarnado, as misericórdias de Deus, o perdão de Deus, a glória de Deus. Essas são as verdades que a igreja tem que proclamar nesse Natal, e jamais deixar com que essas verdades sejam substituídas pelo Papai Noel, pelo paganismo, pela mitologia, pelo São Nicolau, pela adoração do Deus Sol, ou simplesmente porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Aí eu vou deixar então de comemorar o nascimento de Cristo? Não, eu vou proclamar essa verdade. Eu não vou me calar, porque eu sou cristão e eu creio nas Escrituras. E se é algo que a igreja tem que pregar e tem que anunciar, é a vinda de Cristo, é a encarnação de Jesus, é a humanidade de Cristo, é a vida, é a obra dele, é a morte dele, é a ressurreição dele. Entenda isso, meu amado. Não se embarace com essas coisas. Não se deixe levar. Porque o cristão não pode comemorar. Pode sim e deve anunciar e proclamar. E deixar essas cosmovisão de lado e olhar para a Bíblia, o verdadeiro sentido do Natal. É por isso que eu me propus a trazer essas reflexões de Natal. Conclusão. Esse é o significado da sua vinda. Esse é o significado do Natal. Que Deus desperte o seu coração para uma profunda necessidade de misericórdia como pecador. E que arrebate o seu coração com um grande Salvador, Jesus Cristo. E que então liberte a sua língua, a minha boca, a tua boca, para louvá-lo. E liberte as suas mãos para que a misericórdia dele brilhe por meio de você. Que possamos então desfrutar dessas misericórdias e que essas misericórdias de Deus fluam através de nós para alcançar outros perdidos. Que nós possamos viver essa vida de gratidão, de adoração ao Senhor. Que a nossa boca cante louvores a esse Deus. E que agora, dia 25, você reúna a sua família, reúna-se na sua igreja, cante louvores, adore o Senhor e anuncie: Cristo nasceu. O Verbo se encarnou e habita entre nós. Aquele que tinha toda a glória, toda a majestade, toda a onisciência, todo o poder, veio, se encarnou, se tornou homem por mim e por você, para cumprir um plano de redenção. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que esta mensagem encha o teu coração de alegria e que você possa sempre desfrutar dessa comunhão plena. E você foi perdoado pelo Senhor e eu também. Então adoremos a Ele por essa libertação, por esse perdão tão maravilhoso que o Senhor Jesus nos deu. Até amanhã, se Deus permitir, no nosso 15º dia das nossas reflexões de Natal, para a glória de Deus. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like e nos apoie, levando essa mensagem ao máximo de pessoas possíveis para a glória de Deus. Amém.